revista britânica The Economist publicou um editorial desaconselhando a reeleição do presidente Lula em 2026. Você está vendo aí essa publicação? O texto compara Lula ao ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao afirmar que candidatos com mais de 80 anos representam riscos enormes. A publicação também cita o tumultuado contexto político do nosso país, com a prisão de um ex-presidente por tentativa de golpe e a aplicação de tarifas comerciais pelos Estados Unidos. Apesar de dizer que Lula é o favorito para a reeleição em outubro do ano que vem e que essa vitória o tornaria o mais bem-sucedido político da era democrática moderna brasileira, esse texto também não poupa críticas ao dizer que carisma não é proteção contra declínio cognitivo e chamar as políticas econômicas do governo Lula de medíocres. Deixa eu voltar aqui com a nossa Vitória Bell, publicação polêmica da The Economist, que também valorizou as condenações aqui no nosso país recentemente pelos atos de 8 de janeiro, mas agora traz essa publicação na capa que com certeza não deve ter agradado em nada ali para o pessoal do governo, né, Vitória? Pois é, e The Economist, que é uma revista que repercute muito no mercado financeiro, tudo que o Lula não queria é ter essa imagem de alguém fragilizado frente ao mercado financeiro. Muito provavelmente nos próximos dias a gente vai ver o presidente Lula dizendo aquelas frases que a gente já conhece, que ele diz em eventos, que ele é muito jovem por dentro, que ele tem a idade de um menino, o vigor de um menino, então isso provavelmente deve acontecer aí nos próximos dias. Agora, o que a gente traz também de perspectiva para 2026, porque além da reeleição, da campanha reeleição do presidente Lula, o Palácio do Planalto e Lula, claro, vão precisar definir juntos os nomes para as candidaturas aos governos dos estados para 2026. E tudo isso deve ser definido a partir de depois do Carnaval, portanto, finzinho de fevereiro, início de março, o Lula já deve definir, junto com o Partido dos Trabalhadores, essas candidaturas em torno dos governos dos estados para 2026. O PT já está, inclusive, fazendo esse mapeamento dessas candidaturas para trazer quais são os melhores candidatos para essas eleições estaduais. Não sei se a gente pode falar disso já, Roberta, ou a gente detalha um pouco mais esse assunto. Aí não esquenta para 2026. Vamos puxar alguns pontos. Pois entre as prioridades ali do Partido dos Trabalhadores para essa eleição, para essas eleições, né, aos governos dos estados, claro, estão os estados mais populosos: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Rio de Janeiro já está praticamente resolvido, o apoio ao Eduardo Paes, que inclusive está muito bem nas pesquisas, tem popularidade no Rio de Janeiro e tem uma vantagem de que a direita no Rio de Janeiro está sem candidato, com a saída de Cláudio Castro e sem um sucessor natural de Cláudio Castro, que seria Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, que acabou preso em operação recentemente. Em São Paulo, a história já é um pouco diferente, porque o presidente Lula precisa, no estado de São Paulo, o estado mais populoso do país, um candidato que seja forte. Por mais que eles não tenham aí uma perspectiva de vitória em cima do nome de Tarcísio de Freitas, por exemplo, nos bastidores o PT sabe que muito dificilmente eles conseguiriam ganhar de Tarcísio em um estado tão conservador quanto São Paulo, na atual conjuntura, mas eles dizem o seguinte: a gente precisa de um nome para mostrar que o PT continua no páreo, para mostrar que a esquerda tem militância e levar a militância para a rua. Esse nome é o nome de Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Claro que Haddad já disse uma vez, vai continuar repetindo por mais alguns meses, que não quer disputar a eleição, que não sabe muito bem o que fazer, mas a gente sabe que no final das contas o Lula chama ele para uma salinha, diz que precisa da ajuda dele e ele faz o que o Lula pede, assim como todos os outros também integrantes do PT costumam fazer. E não é a primeira vez que Haddad resiste a disputar a eleição. 2022 foi a mesma história, 2018 foi a mesma história, ele sempre diz que não quer,
e depois acaba disputando por conta de um pedido do presidente Lula. Então, esse é o nome que tem mais força hoje e tem recall ainda também no ao governo do Estado, já que ele disputou ali em 2022, além do fato, é claro, dele ser ministro da Fazenda e ter uma repercussão, um nome de repercussão nacional. E esse outro nome forte poderia vir, por exemplo, com o Geraldo Alckmin. Só que o PT quer que o Geraldo Alckmin permaneça na candidato à vice-presidência. Isso porque tirar Alckmin da vice-presidência e colocar em disputa, porque isso abriria uma disputa entre os partidos da base governista para saber quem que seria o candidato a vice. Essa disputa é totalmente desnecessária nesse momento. O PT diz que já tem problemas demais para resolver, não quer mais esse problema. Então, vai manter, por enquanto, Geraldo Alckmin como candidato à vice-presidência, claro, se Geraldo Alckmin quiser permanecer nesse cargo. Mas o PSB prefere permanecer nessa posição do que depois acabar com uma disputa, com uma derrota ao governo de São Paulo. Roberta. Porque uma outra possibilidade seria Geraldo Alckmin compondo a chapa para o governo de São Paulo ao lado de Fernando Haddad, né, Vitória? Mas, pelo que a Vitória apurou, não é isso que está sendo aventado até agora. O ministro da Fazenda vem repetindo que não quer participar das eleições, mas depois de algumas conversas, a gente vai acompanhar se de fato será o que virá para o PT nas eleições de 2026. Depois do Carnaval, então, essas situações estaduais devem estar mais definidas, né, Vitória? Isso, exatamente. Isso vai para a mesa do presidente Lula depois do Carnaval. Ele vai se reunir, é claro, com o presidente do PT, Edinho Silva, que já está trabalhando nesse mapeamento. E daí a gente também traz o caso agora de Minas Gerais, né? Porque o presidente Lula quer insistir no nome de Rodrigo Pacheco, do PSD, como candidato ao governo do estado. O PT em Minas Gerais realmente está extremamente fragilizado. Não há nomes ali no governo, no estado, melhor dizendo, para disputar o governo nas eleições de 2026, então eles querem insistir em Pacheco e por enquanto não tem um plano B ali no estado, então a situação está bastante difícil. Uma outra curiosidade que a gente traz também é em relação a dois estados, que é Maranhão e Paraná. No Maranhão, o governo Lula ainda está muito resistente a apoiar a candidatura do deputado federal Duarte Júnior, que é do PSB, um aliado também do atual governador do estado do Maranhão, e tudo isso também piorou depois que o atual governador acabou rompendo com Flávio Dino, teve uma briga ali, né, com o ministro do STF, Flávio Dino, que até então era um aliado político dele. Flávio Dino, só para a gente lembrar, também foi governador do Maranhão pelo PSB, então o PT vai ter que resolver esse problema no Maranhão, se ele vai de fato apoiar um candidato que a princípio não é muito agradável, não é muito palatável a Flávio Dino, e também no Paraná ele vai ter que tentar achar se ele vai de fato apoiar um candidato do PDT, porque no Paraná o PT também está sem opções ao governo do estado, ou se vai tentar lançar algum nome próprio, e também existe a possibilidade de um apoio a Eduardo Requião, do PSD, que é um potencial candidato também ao governo do estado. Roberta. Vitória Bel, volta comigo em instantes para a gente falar de outros assuntos também.